Olá, eu sou a Lilian e hoje a gente vai tratar de um assunto muito interessante, a instituição da igreja. A gente vai entender um pouquinho os seus fundamentos, a sua base, as questões históricas. Então vamos começar? Primeira questão é o seguinte: a igreja, ela foi formada por Jesus Cristo, no momento em que ele escolheu os seus 12 apóstolos do meio do povo. Então, gente, a igreja é uma instituição divina. A gente vai falar, mas tem diferença discípulo, apóstolo? Tem sim. Os discípulos são como nós, aprendizes. Os apóstolos também são aprendizes. No entanto, os discípulos são uma espécie de seguidor de Cristo. Vai entendendo os seus ensinamentos, vai compreendendo, vai usando esses ensinamentos para a sua vida prática. Os apóstolos já têm uma outra incumbência. Ele tem a função de transmitir esses ensinamentos. Ide pelo mundo e pregai o evangelho. Jesus falou isso para os 12 apóstolos. Então, inclusive a palavra apóstolo quer dizer aquele que é enviado, tá bom? Quem são, portanto, os discípulos? Os discípulos somos todos nós, que não somos ordenados. Mas aí, veja, tem aqueles que foram escolhidos no meio do povo. Esse forma o clero. São os padres, os frades, os monges, os bispos, os cardeais, os papas, que são pessoas que receberam um chamamento especial, tá bom? Não quer dizer que nós, porque somos batizados, não tenhamos o compromisso de evangelizar. Nós que construímos família, principalmente, nós temos obrigação de dar aos nossos filhos esse conhecimento espiritual, que existe um Pai eterno, que existe Jesus Cristo, nosso Salvador, que existem anjos e santos, que existe Nossa Senhora. Então, apesar do compromisso de transmitir ser daqueles que são ordenados, nós também temos essa obrigação. E aqui só tirando um pouco dessa dúvida, qual a diferença aí do clero regular e o secular? É muito simples. Regular é que segue uma regra, uma ordem. Então são todas as ordens religiosas, beneditinos, carmelitas, jesuítas, etc. Já o secular é aquele que vive dentro de uma diocese. Diocese é um território, uma divisão territorial, onde você tem ali várias paróquias. Aquela diocese, normalmente, ela é administrada por um bispo, e nas paróquias você tem os padres. Então, eles vivem junto do povo, fazendo a sua pastoral, a sua evangelização. É importante entender um pouquinho essa diferença do frei, do monge. Os monges ficam nos monastérios, têm uma vida mais de oração. Os freis, que vem da palavra frate, que quer dizer irmão, frei e frades, né, a mesma coisa, eles poderão ou ser ou não ser sacerdotes. Aí vai depender do carisma de cada um. Mas, de qualquer forma, você tem então a ordem religiosa e você tem os padres seculares, que são realmente aqueles que estão nas paróquias. Outra questão importante é o papel de Pedro como o sucessor de Cristo na Terra, como a gente chama, o sumo pontífice, aquele que é a ponte que liga o céu e a terra. Ele recebeu essa incumbência do próprio Cristo. No Evangelho de Mateus, que também era um apóstolo, ele testemunhou esta frase de Jesus: Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja, então Mateus reconhece Pedro a sua liderança. Quando Jesus já tinha ressuscitado e estava conversando com os apóstolos, ele conversa com Pedro, ele solta, depois de 3 vezes perguntando para Pedro se ele o amava, Pedro responde: Senhor, tu sabes tudo, todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus fala: apacenta as minhas ovelhas, ou seja, cuida do meu rebanho, cuida da minha igreja. Outra questão também
colocada também em Mateus, que Jesus dá autoridade para todos os apóstolos de ligarem as coisas no céu e desligarem as coisas na terra, desligando também no céu. Ou seja, a gente, junto da igreja, a gente tem esse acesso, porque estamos ligados a Cristo. Mas aqui também é colocado o sacramento da confissão. É através dos padres que perdoam os nossos pecados, que nos reconectam com Deus. Essa conexão por conta do pecado, ela é perdida e a partir daí é preciso que a gente então se reconcilie com Deus através de um padre, que são os sucessores dos apóstolos. Outra coisa muito interessante nas conversas que Jesus teve, já na sua meio que despedida, ele estava indo embora, ele coloca assim: tenho ainda muitas coisas que vou dizer, mas não podeis suportá-las agora. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. É muito interessante esse testemunho de João no seu evangelho, porque você percebe que muita coisa ainda será revelada pela pessoa do Espírito Santo, o Espírito da verdade, tá? Então é importante a gente deixar esse pensamento em aberto, até porque Paulo repete isso numa carta que ele faz aos Coríntios, né? Que a gente ainda não está preparado para entender as verdades de fé. Cristo coloca desse jeito. E mais uma questão que eu acho importante colocar é a questão da infalibilidade do Papa, que foi definida como dogma de fé, portanto é uma verdade, a gente tem que acreditar nela, foi definida no Concílio Vaticano I. Por que eu estou comentando isso? Gente, existem muita discussão sobre o Papa, muitas críticas sobre o Papa, mas as pessoas confundem as coisas. Existe a opinião de uma pessoa que não é perfeita, que é o Mário Bergoglio, hoje Papa Francisco. Por exemplo, ele pode chegar para mim, ele é argentino, ele pode chegar para mim e falar: olha, o melhor jogador do mundo é o Maradona. Eu vou falar: não, o melhor jogador do mundo para mim é o Pelé. Ele vai falar: não, mas tudo bem, na atualidade é o Messi. Eu posso chegar e falar: não, é o Ronaldinho Gaúcho. Ele está certo? Eu estou certa? Não importa. Política, carro, turismo, o que você quiser discutir, a melhor praia do mundo, o Mário Bergoglio é uma pessoa como qualquer um de nós, que pode errar sim. O Papa Francisco, nas questões de fé, ele é infalível. Deu para entender a diferença? Nós temos aí 2000 anos de tradição. O Papa ele está embasado em 2000 anos de história, de inspiração do Espírito Santo. Então o Papa não erra. Tá bom? Vamos para a próxima questão, que eu acho que é uma questão que a gente tem que conversar muito, ainda mais nos dias de hoje. O que é a verdade? O pessoal, o Espírito da verdade, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Isso é uma frase que o pessoal usa direto. O que é verdade? Hoje a verdade é relativizada, questionada, reinterpretada, usam de narrativa para inverter a verdade. Cada um tem a minha verdade, porque a minha verdade. Gente, a verdade é uma só. Mas, no mundo de hoje, o próprio Pôncio Pilatos, naquela época, já perguntou: mas o que é verdade? É tão relativa a verdade? Só que não, gente, a verdade não é relativa. A verdade, ela não é uma posse. Eu tenho grana, então eu tenho razão. Eu tenho grana, então eu vou impor a minha verdade. Não é assim. Eu sou o dono da verdade. Não é assim, gente. A verdade, ela se revela. A gente não pode tampar a verdade. Porque quando a gente conhece a verdade, o Espírito de Deus nos ilumina a nossa inteligência e a gente fala: isso é verdade. Isso é fé. A verdade da fé ninguém pode tampar. E isso quem nos dá é o Espírito Santo. Ele que nos leva nesse caminho do conhecimento. E para entender isso, eu queria deixar claro para vocês esta questão. Muitas vezes a gente fala: não, mas está na Bíblia.
Não basta termos a Bíblia como única fonte de informação. Por isso que no credo a gente reza, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, porque a Bíblia, ela não é a única fonte de informação. E aí que vem as colunas da igreja. A Bíblia é uma das colunas da igreja? Sim, claro. Das 3 colunas da igreja, a Bíblia é, com certeza, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que se complementam das questões de fé. A sagrada tradição, o testemunho dos apóstolos. Quantos apóstolos testemunharam, viram, falaram? Quantos santos iluminados, gigantes espirituais, que recebendo inspiração do Espírito Santo, revelaram mistérios e dogmas, verdades de fé que a gente não sabia ao longo desses 2000 anos. E a questão também dos concílios. A gente tem o Sagrado Magistério. Quantas vezes pessoas de altíssima capacidade, conhecimento, entendimento, discutiram questões de fé, interpretaram as escrituras sem erro, tá, gente? E criaram as nossas tradições. Então, nós estamos falando de uma igreja de mais de 2000 anos que, embasada em muitos relatos, em muitas revelações do Espírito Santo, constituiu o que a gente hoje chama de igreja. Então, era isso que eu queria dizer para vocês. Nessa primeira parte, a gente entende um pouquinho que a igreja é uma instituição criada por Cristo, portanto, ela é divina, ela tirou o clero do meio do povo, os 12 apóstolos dos discípulos, e a partir do conhecimento que veio através de testemunho dos santos, dos apóstolos, a igreja foi construindo essas verdades que hoje a gente acredita. Então é isso. Nos vemos no próximo encontro e até lá. Obrigada por chegar até aqui. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, escreva seus comentários, dúvidas e sugestões. E até o nosso próximo encontro.